se assentar. Ninguém sabe o dia nem a hora que Jesus vai voltar. Vamos falar. As 10 virgens hoje é a igreja. Nessa igreja, como todas as igrejas, tem pessoas prudentes e pessoas loucas. Loucas, os outros podem se assentar. Tem pessoas de todas as formas, mas eu quero definir primeiro o que é prudente e o que é louca, para você poder entender. Eu anotei aqui, lógico. A prudente é aquela que tem prudência, que não procura o perigo, mas ela foge, ela não se põe em risco, ela é cautelosa, ela é sensata, ela prepara-se antecipadamente para as coisas. Então, ela costuma se precaver. Ela é previdente. Essas são as virgens que são sábias, prudentes e que o azeite não acabou. Mas já as loucas é aquela que tem comportamento ou raciocínio que denota alteração patológicas. Olha, já chamam de louca de loucura, das faculdades mentais. Desprovido de sensatez, contrário ao bom senso, aquele que perde a razão, aquele que comete desativos. Então na igreja tem esses 2 tipos de pessoas. Os 2, está a dizer, tem 10 virgens que tinham lâmpadas e 5 pensavam, eram prudentes e 5 estavam com a cabeça no mundo. 5 não pensavam em quê? Na sua salvação. Não pensava em fazer o correto, não pensava em fazer o que era importante. A prudente, ela pensava. Ela guardava a sua salvação. Ela não colocava a salvação em risco. De forma nenhuma. O que colocasse a salvação em risco, ela se apartava. A cabeça dela estava na salvação. Ela não brincava nem com o diabo, nem com o pecado, muito menos com a salvação dela. Ela fugia da aparência do mal. Fugia do pecado. E eu sei que aqui tem pessoas assim, que guardam a sua salvação, que foge da aparência do mal, que guarda a palavra de Deus, que faz o que é correto. Eu sei que nessa igreja tem, mas nessa igreja também tem aquele que brinca com o mal, que brinca com o pecado, que brinca com o diabo, que põe em risco a salvação. De repente eu tenho outra oportunidade, né? Paga para ver. Não se preocupa na salvação e não pensa na eternidade, pensa no agora. Aqui agora é o meu momento, é a minha hora, a minha vida para ser vivida. Eu não posso perder tempo aqui nessa vida. Então para ela é o momento. Ela é imprudente. E você sabia que todo acidente é imprudência? Eu tinha um acidente essa semana, no dia de sábado, semana passada, né? Sábado. Uma pessoa imprudente no volante estacionou o carro na ladeira e deixou o carro automático no neutro. O carro dele desceu sem motorista e acertou o meu. Imprudência. Não é no pare que se põe para travar as rodas? Todo acidente é causado pela imprudência de alguém, porque são loucos, imprudentes. Se você tomar todas as precauções, as cautelas, vigiar, as coisas erradas não acontecem. Todo acidente é uma imprudência de alguém. Então a Bíblia fala sobre isso. E na nossa vida o problema é que de repente um acidente não tem tempo de consertar. De repente esse acidente custou uma vida. Como um avião que cai. Teve a história aí de avião que caíram. Muitas vezes porque não tinha combustível suficiente. Não foi só erro humano, erro. Então a imprudência nos mata. E eu estou falando espiritualmente. Espiritualmente, nós morremos. Então, fala aqui. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeites consigo. E por que uma pessoa não ia levar azeite consigo? Por quê? Porque além do azeite, tem que ter vasilha para levar o azeite. Tem gente que pensa assim, eu vou cansar para levar, não sei a hora que o noivo vai chegar. Eu vou cansar, vai doer o meu braço de carregar. Ah não, esse aqui dá. Ela não pensa, ela não calcula, ela não se importa, porque não é prioridade a salvação. Então é de qualquer jeito. E na fé a pessoa tem que estar cansada de vir para a igreja, tem que estar cansada de orar, tem gente que está cansada de vigiar. E quando você se cansa disso, espiritualmente você morre.
Porque ainda por um tempo, a lâmpada está acesa e você fala que não vai levar o azeite, ele acaba. O combustível acaba se você não abastecer o carro. Então quando a pessoa está louca, ela para de alimentar, ela para de abastecer, ela não tem mais reservas espirituais. Acabou. E as loucas estavam assim, cansadas, sem reserva. Mas se a pessoa não tem azeite, ela sai da igreja, sabia disso? Porque a primeira saída da igreja não é quando a pessoa sai por essas portas, é quando ela se afasta de Deus. É quando ela não tem azeite. Porque quando não temos azeite, vem um problema familiar, você cai, você fala que Deus não está fazendo nada e vai embora. Quando vem um problema financeiro, você fala que não está resolvendo e sai. Quando você perde alguém na família, você vai embora. Porque não tem azeite, está fraco. E quando você está fraco, qualquer coisinha explode. Então, aquele que tem o azeite, ele tem o Espírito Santo. Ele fica equilibrado. Seja o problema que for, ele tem um problema aqui fora, ele não tem um problema aqui dentro. Ele tem Deus, ele resolve. E não fica culpando a Deus. Mas aquele que não tem o azeite, ele é louco. Aqui ainda fala assim: e tardando o esposo, tosquenejaram todas, adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo sair-lhe ao encontro. O esposo vai chegar. Quem é o esposo? O noivo. Jesus é o esposo. Na nossa cultura, se eu for fazer um casamento aqui, o noivo fica aqui, a noiva atrasada vem, né? Normalmente, é costume. E o noivo fica aqui morrendo. Mas na cultura de Jesus é o contrário. A noiva ficaria aqui e o noivo viria. E também atrasa. Mas o noivo, ele não espera. Quem espera é a noiva. Por isso que nós somos a noiva apaixonada. E esperando o nosso noivo, que é Jesus Cristo. Nós que esperamos. Essa cultura é lá. Então, à meia-noite, o noivo chegou. E ouviu-se um clamor gritando: Jesus vai voltar. Está pregando que Jesus está voltando. Está pregando para você vigiar. Está pregando para você ter azeite. Clamaram assim. E aqui eu clamo para vigiar. Eu clamo para ter azeite. Eu clamo que o importante é ter o Espírito Santo. Que a sua salvação tem que estar acima de tudo. Então eu clamo aqui também. Para todo mundo. De quarta e também de domingo eu clamo. Para que ouçam. Porque eu vou ter que dar conta de cada ovelha. Deus. Mas o que eu vou dar conta da sua salvação? Não. Das suas atitudes? Não. Mas eu vou dar conta se eu preguei, se eu falei, se eu aconselhei, se eu fiz o que era certo perante Deus. Eu vou dar conta da minha parte. Eu não vou dar conta da atitude de ninguém. Eu não vou dar conta de levar ninguém. Porque a salvação é individual. Então a minha parte eu estou fazendo agora. Eu estou ensinando. Obedece, vigia. Não deixa a chama apagar. Se apagar, você vai ficar para trás. Se apagar, as coisas vão complicar. Se apagar, você vai ficar no escuro. Você vai ficar em trevas. É assim. Então aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas não tinham lâmpada, estavam no escuro. As loucas acordaram e não tinha mais luz. Estavam em trevas. Cega, porque as trevas nos cega a tal ponto de acusarmos os outros enquanto nós somos o errado, de colocar a culpa em Deus, no pastor, no obreiro. É assim que fica cego. Davi, quando ficou cego pelo seu pecado com Batseba, o profeta Natan chegou e falou assim: olha, contou lá uma história, uma parábola, falou: o que nós devemos fazer com esse homem? Mata-o! Mas o profeta falou: mas isso não é você, foi você que fez isso, porque não se enxerga, porque não tem luz. E o louco, ele não se enxerga. Ele quer dureza para os outros, mas ele não pensa nele, no que ele faz. Ele não se enxerga, porque ele não tem luz. Então, quando não tem luz, foi no que tinha luz. Me dá da sua luz, me dá do seu azeite. Olha o dedinho. Não é dado, é sacrificado. Não é dado, é comprado a bom preço. É sacrificado, é preço de sangue. É preço de renúncia, é preço de deixar à vontade, é preço de abandonar a minha vida para viver a Cristo. É preço. Não adianta eu dar o que eu tenho para vocês, se não pagar o preço. Então não adianta. Ela falou: não adianta eu dar. Vai comprar para você, paga o preço também, porque a salvação é individual. Paga o preço, que a fé é individual.
o outro. Não dá. A minha fé que aumenta é a minha. É a minha. O poder que aumenta é em mim. Então, é individual. Você tem que correr atrás. Então, as 5, sem azeite, começaram a correr atrás, a bater e pedir. Só que, enquanto elas foram buscar, o noivo pegou as que tinham luz, entrou, cada uma para dentro para o seu casamento, e ele fechou a porta. Fechou a porta. Diz a palavra que a porta foi fechada. E a porta fechada, e agora quem vai abrir? Se a porta é que ele abre, ninguém fecha. E a que ele fecha, ninguém abre. Eu quero ver quem vai abrir, senão o Senhor. Ele é o dono da porta, ele é a porta. Jesus é a porta, é ele que abre, ele que fecha. Como no tempo de Noé. Foi 100 anos para construir a arca, você sabia? 100 anos Noé falava, entra na arca, porque vai acontecer um dilúvio. Deus diz que esse povo se corrompeu, vai destruir. Entra na arca para que haja salvação. Entra na arca para que você seja salvo. 100 anos falaram que ele era louco. Por quê? Porque as coisas de Deus para esse mundo é loucura. Quando eu falo para alguém que anda no pecado, eu estou falando loucura. Quando eu falo com o desobediente, eu estou falando loucura. E quando Noé e sua família entrou, cerrou-se a porta. Deus fechou a porta. Não adianta chorar, não adianta clamar, não adianta bater. Não adianta, fechou. A sentença foi dada, a oportunidade é dada. Aqui hoje a porta ainda está aberta. A porta está aberta hoje. Está aberta essa porta para você. E não adianta chorar, porque sobe. Aquele que é prudente vai para o céu, aquele que é prudente. Agora, os loucos que estão em trevas, esses ficaram. E quando bateu lá, Jesus disse assim, eu não vos conheço. Eu não vos conheço. Aí Jesus conclui, vigiai, vigiai. Porque tem gente que fala assim, pastor, eu leio a Bíblia. Pastora, eu jejuo. Pastora, eu oro. Você vigia? Não, primeira coisa assim eu sou do palavrão. Primeira coisa assim eu vou funcionando. Perdeu tudo. Perdeu tudo o que você fez. Sacrifício de tolo é sacrificar sem obedecer. Primeira obediência. A obediência é maior que qualquer sacrifício. Sacrifício de tolo. Então Jesus conta isso e fala, vigiai, pois não sabeis nem o dia nem a hora que o Filho do Homem vai voltar. Que Jesus vai voltar. Elvio, me empresta sua Bíblia, por favor. A sua Bíblia é área, não é? Atualizada. Isso. Provérbios 1. Que a minha é diferente. Provérbios 1. Provérbios 1. 32. Jó. Provérbios está depois. Salmos, Provérbios. Provérbios 1, versículo 32. Fala sobre essa parábola, gente. Deixa eu abrir aqui a Bíblia dele. Que a minha não fala igualzinho está aqui não, que eu quero daqui. Versículo 32. Diz assim, os nécios são mortos por seu desvio. Como assim? O nécio, ele é louco, ele desvia da presença de Deus. E em si mesmo ele já está morto e condenado. Ele está morto em vida, porque o espírito já está morto e já está condenado. Então todo aquele que é nécio, ele está morto porque ele desviou. Desviou do caminho. O caminho é Jesus. Continuando. E aos loucos, a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Porque ele fala assim, ó, vou largar a obra. Pega aqui a capilar. Quero não, pastor. Sabe o que acontece? É um alívio. Não tenho compromisso. Não tenho que orar. Não tenho que expulsar capeta. Não tenho que fazer nada. Não tenho horário para chegar aí. Bem-estar, bacana. Isso vai te levar à perdição. É a palavra que diz. Isso vai à perdição. Porque todo mundo sabe, é um alívio. Até a hora que dá ruim. Até a hora que o casamento vai mal. Até a hora que perde o emprego. Até a hora que está perturbado da mente. Entendeu? Então não começa tudo flores. É bem-estar, mas depois é pura perdição. Aí a palavra diz assim no 33, para finalizar. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Não só no céu, mas aqui na terra. Aquele que é prudente, aquele que está aceso, aquele que é puro, aquele que obedece, aquele que anda com as suas lamparinas acesas. Aquele que tem as vestes brancas, que não tem de se envergonhar, que tem uma boa consciência, um coração puro, o diabo não acusa, esse vai estar seguro. Ele é seguro aqui, ele não tem medo da morte, ele não tem medo de nada, nada dá errado, porque Deus é com ele.
se ele não voltar aqui na terra. Você tem que estar preparado todos os dias. Por quê? Porque o inferno é real e ele existe. É para os loucos, é para os imprudentes, é para os que esfria a fé, que apaga a chama, que está cego em si mesmo. Então vigia a tua vida diariamente. Olha a tua atitude, olha o que você faz, olha o que você deixou de fazer. Olha por você mesmo, olhar por vocês mesmos. Cada um olha por você, é aquele que está de pé, cuide para que não caia. Porque o diabo está aí, para todo mundo, para mim e para você, é para todo mundo. E no começo é bom, porque ele é ludibriador. Ele vai iludir a gente até o momento que desconectar completamente de Deus, de Cristo, e não tiver mais o que fazer e a lamparina está apagada. E aí vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Esperar a morte chegar? Então, vigiar. Eu preparei um vídeo para vocês verem, para ficar um pouco mais na tua memória tudo o que eu falei aqui, amém?